Eu vou trazer uma outra fala de Luiz Inácio Lula da Silva que causou um desconforto imenso. A Polícia Federal reagiu com desconforto à declaração do presidente Lula de que os vazamentos sobre a investigação contra o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, têm sido promovidos por integrantes da Força Policial. Nessa entrevista ao Jornal Nacional, o petista chamou de ilações as informações divulgadas contra o empresário e disse que o conteúdo obtido junto ao celular da lobista Roberta Luxinger partiu de cópias que teriam sido vazadas pela Força Policial. Para agentes policiais com quem eu conversei, a declaração do presidente não foi adequada, já que o inquérito no Supremo Tribunal Federal apura o assunto e aumenta ainda mais o mal-estar da Polícia Federal com a atual gestão petista. A força policial tem sido motivo de queixa da defesa de Lulinha e do próprio senador Jacques Wagner. Ele e a defesa dele criticaram a divulgação de imagem de dinheiro e relógios em uma operação contra o senador no âmbito da investigação do Banco Master. Além disso, a acusação do presidente causa ainda mais desconforto na relação conturbada que nós temos hoje entre Polícia Federal e André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal e relator de 2 inquéritos contra Lulinha no Supremo Tribunal Federal. A cúpula da Polícia Federal reclama de interferências na condução das investigações. Já o gabinete de André Mendonça se queixa da demora da corporação em dar andamento a apurações, entre elas o inquérito contra Lulinha. A Polícia Federal chegou a acionar a Advocacia Geral da União, a AGU, contra uma determinação de Mendonça no inquérito que apura as fraudes nos descontos do INSS. A solicitação da corporação era para que a pasta ministerial encontrasse um remédio judicial para rebater a determinação do ministro. Mendonça havia determinado que todos os atos da apuração fossem imediatamente juntados ao processo que tramita em seu gabinete. Já o ministro reclama da troca da coordenação da equipe de investigação pela Polícia Federal no caso do Lulinha. No começo do ano, o Supremo Tribunal Federal quebrou os sigilos bancário e fiscal do filho do presidente. Ele é apontado na investigação como suposto sócio oculto de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS. Além do caso INSS e das 2 novas investigações envolvendo Lulinha, Mendonça é relator da investigação sobre o Banco Master e do inquérito que apura o financiamento do filme Dark Horse sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso Dark Horse ganhou peso na campanha eleitoral deste ano após a divulgação de um áudio em que o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, pede dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para a produção desse filme. Flávio é, inclusive, investigado formalmente pela Polícia Federal sobre o Dark Horse. Jonas Maia, aí teve fala hoje do diretor-geral da Polícia Federal. Conta pra gente o que ele disse em defesa da corporação. É claro, não necessariamente tem relação com o que Lula disse do vazamento das informações sobre o caso do Lulinha. Mas nessa altura do campeonato, qualquer fala pública pode ter um entendimento. Uribe, a torta de climão estava sendo repartida entre a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. Agora o presidente Lula veio também e pegou uma parte grande para ele nessa disputa aí de narrativa entre o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal sobre supostos vazamentos, nesse caso Lulinha. Tanto que o próprio ministro André Mendonça já se vacinou e determinou uma abertura de investigação para saber de onde está saindo tantas conversas da lobista Roberta Luxinger, também do Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula, do próprio Marcola também, que era chefe de gabinete do presidente Lula na época. Teve também o ministro da Justiça, que já entrou no meio de campo para tentar fazer uma calmaria entre as 2 instituições. E hoje, agora há pouco, o diretor-geral da Polícia Federal fez uma fala pública na Academia Nacional de Polícia. A nossa produtora Gabriela Boechat está lá e trouxe para a gente aqui uma aspa do que diz o André Rodrigues em um discurso sobre diversos apontamentos. Vou abrir aspas aqui o que diz o André Rodrigues agora há pouco para todo mundo ali, né, e aí, inclusive a imprensa. Hoje temos uma polícia autônoma que age de forma técnica, tem total tranquilidade em afirmar sem rodeios que nessa gestão trabalhamos com transparência, sem proteger nem perseguir
com a atual rigorosa e intransigente no combate ao crime organizado, a atuação técnica, imparcial e condizente com a instituição e também livre de qualquer viés político. Vou parar aqui nesse ponto, faltando uma frase, pelo seguinte, Uribe, eu acompanho todos os discursos do André Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, nessa cobertura de segurança pública, e é um discurso já que ele repete em todas as ocasiões. Sempre fala da questão técnica, que é sem isenção, que não persegue nem protege ninguém, mas hoje essa fala vem justamente após as críticas de uma eventual perseguição ao filho do presidente, que é um apontamento do advogado do Lulinha, o Marco Aurélio Carvalho, que já procurou, inclusive, 2 vezes o ministro da Justiça para falar que a PF, uma parte da PF, está perseguindo o filho do presidente, e também o próprio advogado do Lulinha já ligou para o diretor-geral da Polícia Federal cobrando uma investigação para saber sobre esses vazamentos. Então aqui a fala do diretor-geral da Polícia Federal vem em meio a essas críticas. Diz que não protege nem persegue ninguém, que atua de forma rigorosa nessas investigações técnicas. E aí a frase final é que nos permite defender, essa atuação técnica, nos permite defender nossa instituição de qualquer ataque. Lembro até, inclusive, que no começo deste mês, uma carta foi feita pelos 27 superintendentes da Polícia Federal, em defesa, inclusive, do próprio diretor-geral da Polícia Federal e da instituição, em meio a esse atrito, podemos falar até uma crise entre a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. Essa semana, melhor dizendo, o próprio diretor-geral da PF e o ministro da Justiça foram até o gabinete do presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, para conversar e manter um diálogo aberto, ao que dizem as fontes que acompanharam essas reuniões, um diálogo aberto entre as duas instituições para não ter nenhum atrito, para acalmar a situação. E aí a Larissa vai trazer também uma coisa mais para frente, avançando, Uribe. Exatamente. Eu acho que depõe a favor da Polícia Federal quando a gente tem todas as forças políticas criticando a força policial. Isso mostra que ela tem uma certa independência, apesar das tentativas de interferência, ainda tem uma independência. No governo de Jair Bolsonaro, inclusive, fez várias investigações, houve tentativa de Jair Bolsonaro de mudar as superintendências, ainda assim a Polícia Federal seguiu na investigação. Agora, no caso do Linha, continua na investigação e também contra integrantes do governo federal, o esquema do INSS. Então a gente vê que há uma força policial independente e esperamos que continue assim. Enquanto tiver crítica da direita e da esquerda, é porque ela está fazendo um bom trabalho. É a mesma coisa de nós jornalistas, né, Elijonas Maia? Quando a gente recebe crítica de todos os lados, isso mostra que a gente está fazendo o nosso trabalho isento, imparcial, sem puxar sardinha para nenhum lado. É isso, Uribe. Só esqueci um detalhe. Essa fala do diretor da PF foi lá na Academia de Polícia, numa formação de novos policiais federais, 683 que estão tomando posse hoje. PF, delegados, escrivães e também papiloscopistas. Eita. É difícil. Papiloscopistas. Papiloscopistas. Tudo tomando posse hoje. Você falou da Larissa, ela estava comendo, eu ouvi o seu nome e veio agora correndo. Larissa, ele te chamou e você tem que vir, já que Elijonas Maia é uma autoridade em Polícia Federal. Chega aqui porque você tem apuração, Larissa, sobre uma atuação do governo federal para viabilizar um encontro do André Rodrigues com o André Mendonça. Uma DR entre os dois, é isso? 1h30 da tarde, eu aqui passando fome, Gustavo Uribe, para estar nesse jornal e você me difamando. Vamos lá. Isso que eu ouvi hoje de manhã é muito interessante, Uribe. O quanto está havendo ali, via Palácio do Planalto, a pedido de Lula, uma campanha quase ali, uma turma do Deixa Disso, tentando articular o encontro entre o André e o Mendonça. Houve, inclusive, que parece que isso se avançou e que a gente deve ter esse encontro na semana que vem. Foi isso que algumas fontes do Palácio do Planalto me pontuaram. E que, inclusive, teria o próprio presidente Lula mandado recados a André, diretor da Polícia Federal, dizendo que ele precisava procurar o Mendonça. Então, que teria havido ali um primeiro passo do lado da Polícia Federal para que esse encontro saia do papel. Por enquanto, então,
há uma expectativa que os dois sentem na presença ali também do ministro da Justiça, devem ter outros interlocutores, mas que os dois sentem para conversar, o que não acontece há muito tempo, né, Elijonas? Eu até lembrava com o Elijonas aqui nos bastidores o porquê e quando começou essa crise, mas principalmente o que tem chateado o lado da Polícia Federal é ali uma certa denúncia, uma certa crítica de que os vazamentos relacionados não apenas ao caso Lulinha, mas ao caso Dark Horse, teriam partido da PF. E o tom dessa Polícia Federal respondendo a essas críticas também teria deixado insatisfeito o ministro André Mendonça. Lembrando que os dois principais casos políticos envolvendo investigações do Supremo Tribunal Federal e que pode ter ali algum tipo de reflexo no resultado das eleições, estão na mão de Mendonça. Dos dois lados, tanto o inquérito da questão do Dark Horse, tanto os inquéritos do INSS, incluindo ali nesse escopo do INSS essa investigação se teria tido algum tipo de influência, né, por parte de Lulinha nas tentativas de contrato dessa lobista, como também do próprio Careca do INSS, para tentar facilitar a entrada no governo federal. Obrigado, Larissa. A Larissa fica até o fim do jornal, né? Porque a gente paga mais para ela, para isso. O Elijonas Maia vai embora. Metade. Porque ele está aqui desde as 2 da manhã ao vivo. O Elijonas Maia. Só que se acabar o depoimento do Daniel Vorcaro, você me manda uma mensagem. Não me ligue. Não, você me manda uma mensagem. Tá bom, combinado. Tá bom? Todos os detalhes, porque a nossa audiência está esperando. Eu não acho que você vai desapontar tanta gente em casa. Jamais. Então pronto. Mas nunca na vida. Tem um compromisso. Depois eu te pago, sei lá, um espetinho aqui na frente da CNN.